Você já sentiu que está preso numa rotina que não te leva a lugar nenhum? Que todos os dias parecem iguais, como se você estivesse vivendo no modo automático, sem direção, sem progresso? E se eu te dissesse que existe um simples truque mental capaz de quebrar esse ciclo? Um truque que, se você usar todas as manhãs por apenas 2 minutos, pode transformar completamente sua realidade em apenas 7 dias? Parece exagero, eu sei. Mas fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje tem o poder de virar a chave da sua mente. E quando a sua mente muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. O que você está prestes a aprender não é um hack qualquer da internet. É uma prática usada silenciosamente por atletas de elite, empreendedores de sucesso e pessoas que saíram do fundo do poço para alcançar uma vida extraordinária. Mas aqui vai o detalhe. Você nunca ouviu isso sendo explicado assim. O jeito que eu vou te mostrar vai te fazer entender porque você ainda não está vivendo o seu potencial máximo. E mais importante, o que fazer todas as manhãs para começar a viver, a partir de amanhã. E se eu te dissesse que você está a um único pensamento de distância da vida que sempre sonhou? Um único pensamento. Pode parecer exagero, pode parecer impossível, mas a verdade é que existem pessoas que mudaram completamente sua trajetória apenas ao ajustar a forma como iniciam o dia. Pessoas que saíram do fundo do poço emocional, que superaram dívidas impagáveis, que deram a volta por cima depois de fracassos humilhantes. Tudo isso começando com uma simples prática mental ao acordar. O que essas pessoas descobriram é algo que a maioria nunca vai saber, porque a maioria continua acreditando que a vida muda apenas com sorte, dinheiro ou com um empurrão de alguém influente. Mas a mudança verdadeira, aquela que transforma o que você sente, o que você pensa e o que você conquista, começa dentro da sua mente, antes mesmo de você sair da cama. E o mais assustador é que é simples. Tão simples que parece que não vai funcionar. E é justamente por isso que quase ninguém faz. Mas quem faz, colhe. Existe um truque mental que, se você aplicar todos os dias logo pela manhã, tem o potencial de mudar sua energia, sua confiança, sua clareza mental e os resultados concretos que você colhe no mundo real. E não, isso não é mágica nem autoajuda barata. É programação mental. E o cérebro, mesmo sendo o órgão mais complexo do corpo humano, responde de forma incrivelmente previsível a comandos simples quando repetidos com intenção. Esse truque que eu vou te ensinar é usado por atletas olímpicos antes de uma competição, por empresários de sucesso antes de uma grande negociação, por artistas antes de subir ao palco. Mas você nunca viu ele sendo explicado assim, porque o que eu vou te mostrar aqui é o caminho direto, sem enrolação, sem teoria difícil, direto para o que realmente funciona. E o mais importante, qualquer pessoa pode fazer. Você pode começar amanhã mesmo. Ou melhor, você pode começar hoje. A verdade é que nós vivemos presos em padrões invisíveis. Acordamos no piloto automático. Seguimos a rotina com a mente travada no modo sobrevivência, sem perceber que estamos repetindo as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, as mesmas reações todos os dias. E se você repete os mesmos sentimentos, você cria os mesmos comportamentos. Se cria os mesmos comportamentos, vai gerar os mesmos resultados. Acordar já pensando em problema, já reclamando do despertador, já se sentindo atrasado, estressado ou sem energia, é como colocar uma pedra no seu próprio caminho logo nos primeiros minutos do dia. E a maioria das pessoas faz isso sem perceber. Elas começam o dia derrotadas mentalmente, e isso contamina todo o resto. Mas existe um jeito de inverter esse padrão. Existe um método para hackear esse ciclo e reprogramar sua mente para o sucesso, para o foco, para a realização. O que você está prestes a aprender é uma técnica simples de realinhamento mental, uma forma de assumir o controle da sua energia e do seu foco antes que o mundo exterior tente roubar isso de você. Porque o que define um dia de vitórias ou de frustrações não é o que acontece lá fora, mas o que acontece dentro da sua mente nos primeiros minutos da manhã.
E esse é o ponto que quase ninguém entende. Se você não definir a direção da sua mente logo cedo, o mundo vai fazer isso por você. E geralmente o mundo te empurra para a distração, para o medo, para a comparação com os outros. É por isso que você precisa começar o dia se conectando com a sua visão, com seus objetivos, com a imagem mais poderosa de si mesmo que você puder construir. E é isso que o truque mental faz. Ele ativa uma versão sua mais forte, mais focada, mais confiante. E quanto mais você repete isso, mais essa versão começa a se tornar realidade. Talvez você esteja pensando que isso soa como visualização positiva, como afirmações, como algo que você já ouviu falar antes. Mas aqui está a diferença. O que eu vou te mostrar não é apenas sobre pensar positivo. É sobre criar um ritual de ativação cerebral que coloca você em estado de ação e não apenas de desejo. Porque não adianta querer uma vida melhor se você não estiver energeticamente conectado com ela logo de manhã. Seu corpo precisa sentir, sua voz precisa afirmar, seu cérebro precisa ver. E isso pode ser feito em 2 minutos por dia. 2 minutos que valem mais do que horas de esforço mal direcionado. Porque quando você muda a base mental de onde tudo começa, o resto da estrutura acompanha. Durante os próximos minutos eu vou te guiar passo a passo por essa prática. Você vai entender como ela funciona, por que ela é tão poderosa e como aplicá-la sem depender de nada além de você mesmo. Mas antes disso, quero que você entenda o seguinte: você pode continuar vivendo como sempre viveu, acordando e reagindo ao mundo. Ou pode dar o comando. Pode acordar e criar o seu mundo. A decisão é sua. O que eu posso te garantir é o seguinte: quem aplica essa prática por apenas 7 dias já começa a sentir os efeitos. E quem continua, transforma isso em um estilo de vida que atrai oportunidades, melhora relações, abre portas. E tudo começa com um simples truque mental. Você está pronto para descobrir? Então respira fundo, presta atenção, porque a partir de agora o jogo muda. A maioria das pessoas acorda e já começa o dia da pior forma possível. Sem nem abrir os olhos direito, esticam a mão, pegam o celular e mergulham em um mar de notificações. Vem mensagem atrasada do trabalho, cobrança no WhatsApp, notícia ruim nos portais, alguém esbanjando uma vida perfeita no Instagram, boletos, tragédia, comparação, medo. E aí, antes mesmo de sair da cama, a mente já está poluída, pesada, intoxicada. O coração acelera, o peito aperta e o dia nem começou ainda. Você já fez isso, né? Todos nós já fizemos, porque isso virou normal. Mas o que ninguém te conta é que esse normal está destruindo sua energia, seu foco, sua confiança, sem você perceber. Cada manhã que começa assim é um dia que já nasce condenado a ser igual ao anterior. A mesma rotina, os mesmos pensamentos, os mesmos resultados. A diferença é que agora você vai entender o que realmente está acontecendo no fundo da sua mente quando isso acontece. E quando você entende, você pode mudar. O cérebro é como um solo fértil, e os primeiros minutos do seu dia são o momento mais poderoso para plantar o que você quer colher. Mas ao invés de plantar direção, foco e motivação, a maioria das pessoas planta caos, ansiedade e distração. Elas não sabem que, logo ao acordar, o cérebro está em um estado chamado teta, que é um estado altamente receptivo. É quase como se fosse um modo de programação direta da mente. É nesse momento que o que você pensa, sente e repete tem o maior impacto. É como gravar um comando direto no sistema operacional da sua vida. E ao invés de programar o cérebro com algo poderoso, inspirador, cheio de clareza e visão, o que você faz? Reclama do despertador. Fala para si mesmo que está cansado. Pensa em tudo que tem para fazer e já sente o peso do dia. Esse é o erro silencioso que sabota milhões de pessoas todos os dias. E o pior, elas nem percebem. Você precisa entender que os primeiros pensamentos do dia são como sementes lançadas no seu campo mental. E a natureza do cérebro é simples. Ele cultiva o que recebe.
Se você alimenta medo, ele fortalece o medo. Se você alimenta dúvida, ele reforça a dúvida. Mas se você alimenta clareza, direção, confiança, ele responde da mesma forma. O problema é que a maioria das pessoas acorda sendo conduzida pelo ambiente externo, e não por uma intenção interna. Elas entregam o volante da própria mente para qualquer estímulo que aparecer na tela do celular. E a consequência disso é uma avalanche de sentimentos que bloqueiam seu potencial. Estresse, comparação, culpa, preguiça, procrastinação. Isso começa de forma sutil, com um pensamento pequeno, mas vai ganhando força, vai ocupando espaço, até dominar completamente sua energia. Você levanta cansado, mesmo tendo dormido. Sai atrasado, mesmo tendo tempo. Se irrita com tudo, mesmo sem motivo claro. E no fim do dia, se pergunta por que não consegue mudar de vida. A resposta está ali, nos primeiros minutos da manhã. Pensa comigo. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Qual é a primeira imagem que você vê? Qual é o primeiro pensamento que você alimenta? Essa sequência define o tom emocional do seu dia. E se isso se repete por semanas, meses, anos, imagine o que isso está fazendo com sua identidade. A forma como você se sente ao acordar começa a definir a forma como você se vê. E a forma como você se vê define o que você acredita ser capaz de fazer. Tudo isso porque você acordou e entregou o controle para o mundo exterior, ao invés de assumir as rédeas da sua mente. É como começar uma corrida tropeçando. Você pode até tentar correr depois, mas vai estar sempre tentando recuperar o equilíbrio, ao invés de acelerar. O que você precisa é aprender a começar o dia no controle, com clareza, com comando, com energia direcionada. Esse é o ponto central que você precisa entender antes de aprender o truque mental que vai mudar tudo. O seu dia não começa quando você sai da cama. Ele começa no exato momento em que você acorda. E a forma como você acorda é um reflexo direto da sua mentalidade. Se você acorda já sentindo peso, já pensando nos problemas, já dizendo para si mesmo que não tem energia, seu cérebro entende isso como verdade. Ele não questiona. Ele apenas executa. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Elas acordam no modo reativo, vivem o dia todo apagando incêndio, correndo atrás do tempo, e dormem sentindo que não fizeram nada realmente importante. Acordam de novo no mesmo padrão, e o ciclo continua. Mas agora você sabe o que está por trás disso. Acordar mal não é normal. Acordar sem energia não é inevitável. Acordar no piloto automático não é um destino. É uma escolha inconsciente que vem sendo repetida há tanto tempo que virou hábito. E todo hábito pode ser reprogramado. Mas essa reprogramação começa com um choque de consciência. Começa com o entendimento de que a forma como você inicia seu dia está moldando sua identidade, seu comportamento e seu futuro. Você não pode mais ignorar isso. Não pode mais continuar tratando os primeiros minutos do seu dia como se fossem irrelevantes. Eles são sagrados. Eles são o momento em que você planta quem você quer se tornar. E se você não plantar nada, o mundo vai plantar por você. E o mundo normalmente planta medo, escassez, distração. É por isso que a mudança começa aqui, no reconhecimento do erro que todo mundo comete. No momento em que você decide que não vai mais repetir esse padrão. Porque se você muda o início do seu dia, você muda o fluxo da sua vida. E a mudança começa muito antes do café da manhã. Ela começa no silêncio da sua mente, antes mesmo de você abrir os olhos. O truque é simples, mas poderoso. Visualize sua vitória e comande seu cérebro. Isso pode parecer pequeno demais para ter um grande efeito, mas é justamente aí que mora o impacto. O que você está prestes a aprender é uma chave mental que, quando usada corretamente, pode virar completamente o rumo da sua vida. E o mais impressionante, não custa nada, não exige equipamento, não depende de mais ninguém. Só de você. A ciência já mostrou que o cérebro não distingue com clareza o que é real do que é intensamente imaginado. Isso significa que,
Se você se vê vivendo sua vitória com clareza e emoção, o seu cérebro responde ativando os mesmos circuitos que seriam ativados se aquilo estivesse realmente acontecendo. E essa ativação muda o seu estado emocional, muda sua postura, muda suas decisões. Você começa a agir como alguém que já está no caminho da conquista, e não como alguém perdido, tentando se encontrar. Logo que você acordar, antes de tocar no celular, antes de pensar nos problemas, feche os olhos por 2 minutos. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, devagar, consciente. Essa respiração te coloca no presente, te ancora, acalma sua mente agitada e abre espaço para o que vem a seguir. Agora imagine, veja, com o máximo de detalhes, você vivendo exatamente a vida que deseja, não apenas olhando de fora, como um filme, mas como se você estivesse dentro da cena. Imagine suas mãos tocando o volante do carro dos seus sonhos. Sinta a vibração no seu corpo ao ouvir o seu nome sendo aplaudido numa conquista profissional. Veja os números da sua conta bancária crescendo. Veja o reflexo do seu corpo transformado no espelho. Veja a mensagem de alguém te agradecendo por algo incrível que você entregou. Veja sua casa, sua rotina ideal, sua liberdade. Não censure, não duvide, apenas veja, intensamente. Agora vem a parte mais importante. Fale, em voz alta. Sim, fale, com sua própria mente. Dê comandos, palavras que afirmam, que determinam, que direcionam sua energia. Você vai dizer, hoje eu avanço, hoje eu sou imparável, hoje a minha vida muda. Pode parecer estranho no começo, talvez você até se sinta ridículo fazendo isso, mas esse é o ponto. Você não está fazendo isso para parecer normal. Você está fazendo para reprogramar sua mente. A fala em voz alta tem um poder amplificado, porque ela não apenas gera pensamento, ela também vibra no seu corpo, ecoa na sua audição, reforça fisicamente a intenção que você está lançando. E quanto mais emoção você coloca, mais o cérebro registra. Não é sobre repetir por repetir, é sobre declarar com força, com intenção, com fé. Você não está apenas dizendo algo, está programando o GPS da sua mente. Está dizendo exatamente para onde você quer ir. E o cérebro, como um bom navegador, começa a ajustar tudo para chegar lá. Essa prática simples de visualização com comando vocal ativa áreas do cérebro ligadas à motivação, planejamento e recompensa. Você começa a produzir dopamina, o hormônio da antecipação, da conquista. E isso muda completamente o seu estado para o resto do dia. Você não levanta mais como alguém perdido, esperando que o dia seja bom por sorte. Você levanta como alguém que sabe para onde está indo. E essa clareza te faz agir diferente. Você começa a prestar mais atenção nas oportunidades, começa a se posicionar melhor, a pensar como quem já está no caminho da vitória. E tudo isso começa em 2 minutos antes do café, antes de qualquer outra coisa. Quando você visualiza a vitória com emoção e comanda sua mente com palavras poderosas, você ativa uma nova versão de si mesmo, uma versão que o mundo começa a responder de forma diferente. E aqui vai um detalhe importante. Você não precisa ter tudo claro no início. A imagem mental pode começar simples, e com o tempo ela vai ganhando mais cor, mais forma, mais força. O importante é praticar todos os dias. Criar o hábito. Transformar essa visualização em um ritual sagrado. Um momento só seu, onde você planta sua direção, seu foco, sua identidade. Quanto mais você fizer isso, mais natural vai se tornar. E quanto mais natural, mais poderosa será a transformação. Porque o cérebro aprende por repetição, e aquilo que você repete com intensidade, ele entende como verdade. Então repita, declare, imagine, sinta, porque é assim que você começa a viver antes mesmo de levantar da cama. Não subestime esse truque por sua simplicidade. Ele é simples, mas poderoso justamente porque trabalha direto na raiz.
Enquanto a maioria das pessoas desperdiça os primeiros minutos do dia se enchendo de ruído, você vai estar programando sua mente para o sucesso. E essa diferença de atitude cria uma diferença de resultados. O mundo exterior começa a se alinhar com o mundo que você construiu dentro de você. E isso não é místico, é mental. Você deixa de reagir ao mundo e passa a criar o mundo. Essa prática diária de visualização com o comando mental é o que separa aqueles que vivem no piloto automático daqueles que tomam o controle. E a decisão de começar está nas suas mãos. Ou melhor, na sua mente. Porque quando você acorda e define quem você vai ser, o resto do dia passa a responder a essa versão. Você não está mais tentando alcançar o sucesso. Você está vindo de um lugar onde ele já existe dentro de você. E é isso que muda tudo. Isso não é papo de autoajuda vazia, nem truque barato de motivação temporária. O que você acabou de aprender tem fundamento científico sólido, respaldado por estudos profundos da neurociência moderna. Pesquisadores das melhores universidades do mundo, como Harvard, Stanford e MIT, já provaram que o cérebro humano não diferencia com precisão uma experiência real de uma experiência intensamente visualizada com emoção. Isso significa que quando você fecha os olhos e imagina com riqueza de detalhes algo que deseja conquistar, seja um objetivo profissional, uma mudança física, uma realização pessoal, o seu cérebro reage como se aquilo estivesse acontecendo de fato. As mesmas áreas responsáveis por movimento, percepção, emoção e foco são ativadas durante esse exercício mental. O cérebro dispara sinais elétricos, produz substâncias químicas como dopamina e serotonina, reorganiza conexões neurais. Ele acredita que aquilo é real. E isso muda tudo. Porque se a mente acredita, o corpo responde. E se o corpo responde, suas ações no mundo real começam a se alinhar com essa nova identidade. Isso é neuroplasticidade. A capacidade do seu cérebro de se remodelar com base nos pensamentos e experiências que você repete com intensidade. Essa prática é usada por grandes atletas de elite, que treinam não apenas com o corpo, mas também com a mente. Antes de uma competição, nadadores olímpicos visualizam cada braçada com perfeição. Jogadores de futebol revivem mentalmente o momento do gol dezenas de vezes. Corredores ensaiam cada passada e respiram como se estivessem no pódio. Tudo isso antes de pisarem no campo. E sabe por quê? Porque a ciência já mostrou que essa visualização intensa melhora o desempenho real. Ela prepara o sistema nervoso, reduz o medo, aumenta a confiança, treina o foco. É como ensaiar a vitória antes da apresentação final. CEOs de empresas bilionárias também fazem isso. Eles imaginam suas decisões, sentem as reuniões acontecendo, antecipam desafios e desenham mentalmente os resultados. É uma forma de treinar o cérebro para agir com clareza quando o momento real chega. E os melhores médicos do mundo, durante a formação, utilizam simulações mentais para se preparar para cirurgias delicadas. Eles percorrem cada etapa do procedimento na mente, visualizam as decisões críticas, programam o cérebro para não travar na hora da pressão. Isso não é suposição, é prática clínica, é treinamento de alta performance. E agora, essa ferramenta também está nas suas mãos. Não importa se você é atleta, empresário ou apenas alguém em busca de uma vida melhor. O seu cérebro funciona do mesmo jeito. Ele pode ser seu maior aliado ou seu pior sabotador. E a chave está em como você o treina, dia após dia. Quando você visualiza um cenário com detalhes e repete isso com constância, você está fortalecendo uma trilha neural. A cada repetição, essa trilha fica mais forte, mais fácil de acessar. E quanto mais forte ela se torna, mais automático é o comportamento associado a ela. É assim que hábitos se formam. O cérebro economiza energia criando padrões repetidos. Se você treina sua mente para imaginar sucesso, conquista, coragem, clareza, com emoção e intenção, isso passa a ser o padrão. E quando o padrão muda, sua vida muda. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você está acessando versões de si mesmo mais fortes, mais confiantes,
mais alinhadas com o que você deseja viver. Estudos com imagens de ressonância magnética funcional mostram que áreas do cérebro como o córtex pré-frontal, o cerebelo e o hipocampo são fortemente ativadas durante a visualização guiada. O córtex pré-frontal é responsável por tomada de decisão e planejamento. O cerebelo está ligado à coordenação motora e desempenho, e o hipocampo lida com memória e orientação espacial. Ou seja, ao imaginar que você está vencendo, você está literalmente treinando seu cérebro para tomar melhores decisões, agir com mais precisão e manter-se focado na direção certa. E o mais poderoso disso tudo? Você pode fazer esse treino todos os dias na sua casa, em silêncio, sem depender de ninguém. A única exigência é consistência, porque o cérebro só muda pela repetição. 7 dias de prática já são suficientes para começar a reprogramar as conexões sinápticas. Já existem estudos mostrando mudanças perceptíveis no comportamento, na percepção e até nos níveis hormonais com poucos dias de visualização focada e auto-reforço. E esse é só o começo. Outro conceito que reforça essa prática é a epigenética, que mostra que seus pensamentos e emoções têm o poder de influenciar a expressão dos seus genes. Isso quer dizer que o ambiente interno que você cria ao visualizar sua melhor versão pode literalmente ativar ou desativar genes ligados ao estresse, à imunidade, à performance. Você não está apenas treinando sua mente, está moldando sua biologia. Está criando um ambiente interno mais favorável para que sua energia, seu foco e sua saúde se mantenham em alta. A repetição de pensamentos positivos reforçados com emoção e palavras afirmativas altera a química do seu corpo. Você passa a produzir menos cortisol e mais serotonina. Passa a dormir melhor, a pensar com mais clareza, a tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos. Isso não é otimismo vazio. Isso é ciência aplicada à transformação pessoal. É o uso da tecnologia mais poderosa que existe, a mente humana. Então entenda, não é apenas sobre pensar positivo. É sobre criar uma prática diária que ativa os circuitos certos, que treina seu cérebro para ver oportunidades onde antes só havia medo, que te coloca no estado emocional ideal para enfrentar desafios com força e leveza. A mente precisa de direção. E quando você fornece isso com imagens claras, palavras fortes e emoção verdadeira, ela responde. Ela te empurra para frente. Ela reorganiza sua percepção, muda o que você nota, influencia o que você sente. E isso muda tudo o que você faz. É assim que você sai do ciclo da repetição inconsciente para o ciclo da criação intencional. É assim que os grandes jogam o jogo. Eles não esperam o dia começar para decidir como vão se sentir. Eles definem isso antes mesmo de sair da cama. E agora, você também pode fazer isso, porque 7 dias são suficientes para começar a ensinar seu cérebro que você merece mais, pode mais e vai mais longe. E tudo começa com a forma como você fala com você mesmo. Agora é com você. Depois de tudo que você ouviu até aqui, depois de entender como sua mente funciona, como ela pode ser treinada, reprogramada, ajustada para te levar exatamente onde você quer chegar. Não tem mais desculpa. A mudança que você busca não está em um livro caro, em um curso milagroso, em uma virada de sorte do universo. Ela começa no momento em que você assume o comando da sua manhã. Porque a forma como você começa seu dia molda completamente a forma como você vive o resto dele. E a maioria das pessoas ainda desperdiça esse momento sagrado com distrações, reclamações, pressa e ruído. Mas agora você sabe o poder que existe em 2 minutos de respiração, consciente, visualização intensa e afirmações poderosas. Você entendeu que não é sobre acreditar em mágica, mas em ativar o que a ciência já comprovou. Seu cérebro é um motor de criação, e você pode escolher o combustível. 7 dias. Esse é o desafio. Essa é a promessa. Acorde amanhã, feche os olhos, respire fundo e comande o seu destino. Não espere estar motivado, não espere o dia ideal, não espere que alguém venha te lembrar. A hora é agora.
E tudo o que você precisa fazer é começar. Você não precisa sentir que está pronto. Basta fazer. Porque é o hábito que cria o estado, não o contrário. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Quanto mais natural, mais forte o efeito. E quando você menos esperar, vai notar que acorda com mais clareza, mais presença, mais força. Vai perceber que começa a agir como quem já venceu, como quem já tem aquilo que busca. E o mundo responde. Porque o mundo responde à sua energia, à sua frequência, à sua intenção. As oportunidades certas vão começar a aparecer. As conexões certas vão surgir. As ideias certas vão fluir. E tudo isso porque você decidiu mudar a forma como começa o seu dia. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa mudar a semente que planta toda manhã. Porque a colheita, inevitavelmente, vem. Então eu te desafio. 7 dias. Não falhe. Faça disso um compromisso. Antes de tocar no celular, antes de falar com alguém, crie esse espaço para você. Visualize com clareza. Fale com força. Sinta com intensidade. Lembre-se, seu cérebro está ouvindo, seu corpo está respondendo, e sua realidade está se moldando em torno disso. E quando esses 7 dias passarem e você perceber a diferença, porque você vai perceber, volte aqui. Me conta nos comentários o que mudou. Porque algo vai mudar. Sua energia, seu foco, sua disposição, sua atitude. Alguma chave vai virar. E quando isso acontecer, você vai entender que nunca mais vai querer começar o dia de outro jeito. Esse não é um truque de 7 dias. É o início de uma nova versão sua. Uma versão que cria, que escolhe, que assume as rédeas. E agora, se esse vídeo fez sentido para você, se ele te trouxe clareza, força, motivação, ou até aquele empurrão que faltava, então, faz o seguinte. Compartilha com alguém. Tem alguém que precisa ouvir isso. Tem alguém que está acordando todo dia no automático, perdido, sem direção. E você pode ser a ponte dessa transformação. Manda esse vídeo para essa pessoa. Comenta aqui embaixo com a frase: eu comando minhas manhãs. Quero ver quem está comprometido. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque aqui, toda semana, você vai encontrar ferramentas mentais, estratégias práticas e conteúdo que transforma. Ativa o sininho para não perder nada. E lembra sempre, quando você muda sua manhã, você muda sua vida. E tudo começa agora.